é você chutar alguma coisa. Mas quando você era criança, por alguma razão, por alguma coisa errada que você fez, e por uma imbecilidade daqueles que lhe educaram, sem saber lidar com sua peraltice, eles falam assim: vão fechar você naquele quarto onde tem um defunto, tem um monstro aí dentro, viu? Gente, presta atenção na música que cantava para a gente dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. Como vocês eram boas pra gente. Como vocês entendiam de psicologia. Tinha aquela da floresta que era pior ainda. Quem lembra da floresta? Que largava a criança na floresta. Tinha uma assim, que era pior do que essa. Gente, imagina você querer acalmar uma criança falando para ela: boi, 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 boi da cara preta, pegue essa criança que tem medo de careta. Olha que coisa terna, que psicologia fantástica. E aí falavam pra gente que o boi da cara preta vinha pegar, que se a gente não lavasse a boca, o rato vinha roer a cara da gente, que você ia amanhecer sem a metade da cara. Só coisa bonitinha para falar pra gente antes da gente dormir. Aí fechavam você dentro de um quarto escuro e falava que tinha um bicho lá dentro. Minha gente, uma criança, ela não tem inteligência suficiente para saber que o bicho não existe. Ela acredita na palavra da mãe. O referencial de verdade que uma criança tem é o pai e a mãe. Se você fala que tem um bicho lá dentro e que vai me colocar lá para me expor ao perigo do bicho, eu vou acreditar em você. A emoção é uma forma de inteligência, eu falei isso ontem. Só que naquele momento que você é fechado dentro do quarto escuro, você vai viver tanto medo do bicho que está lá dentro, que você vai ficar traumatizado para o resto da vida. Aí depois, quando você cresce, você já até esqueceu a ameaça da sua mãe, você já esqueceu a ameaça do seu irmão ou de quem quer que seja que tenha colocado você lá dentro do quarto escuro. Só que hoje, quando você entra num quarto escuro, a sua emoção ainda é burra. Ela vem para fora naquele medo, naquele pavor, e você não sabe controlar. Você não sabe controlar o sentimento adverso, contrário, que lhe enche de insegurança e de medo. Como é que você vai poder curar o seu coração, a sua mente deste medo de quarto escuro? Racionalizando. Então, se a emoção é uma forma de inteligência que te domina o tempo todo, você vai trazer agora a sua razão para viver o processo da cura da emoção. Isso é psicologia, estou inventando isso não. Isso é terapia. É aquilo que na hipnose consciente eles fazem a pessoa tomar contato com aquilo que traz o medo, com aquilo que traz o trauma, e reconstrói a partir de uma reformulação racional. E você vai dizer para você mesmo, de vez em quando você vai se expor ao quarto escuro e vai mentalizar: este quarto escuro não pode me fazer nada de mal. Você cura o seu medo do quarto escuro assim. No início você vai ter pavor, mas à medida em que você for enfrentando a realidade, na dose que você puder, não se exponha demais ao medo, não, vá se expondo aos poucos, e você vai percebendo que o seu processo de criança é como se você segurasse a criança pela mão e dissesse assim. Eu acho bonito isso. Quem assistiu Chiquinha Gonzaga, aquela minissérie? Vocês se recordam do último capítulo, em que quem fez a personagem Chiquinha Gonzaga foi a filha de Regina Duarte, quando jovem, não é isso? A Chiquinha Gonzaga jovem era a filha da Regina Duarte, que eu não me lembro o nome dela, Gabriela Duarte.
E a Chiquinha Gonzaga, já idosa, já adulta, foi a Regina Duarte. Gente, há uma cena memorável da teledramaturgia brasileira, que foi aquela última cena. Sentada na cama, as 3 Chiquinhas Gonzagas: a mocinha, a meia-idade e a idosa. Lindíssima cena. E as três pessoas, a mesma pessoa, em 3 fases diferentes da vida, conversando. A mais jovem contando os erros do passado, e a idosa acalmando-a. Mas você fez isso porque naquele tempo você ainda não sabia disso, você ainda não sabia daquilo. A meia-idade confessando alguma coisa que a envergonhava, e a idosa mais uma vez dizendo a ela que ela não precisava se envergonhar daquilo, porque naquele momento da vida ela não tinha razões suficientes para compreender aquele fato daquele jeito. Gente, isso é muito sábio. Não importa quantos anos você tenha, mas utilize-se da sabedoria que a vida já lhe deu, para você sentar com todas as suas idades e você corrigir um pouco o seu passado assim, como se você tivesse hoje a oportunidade de ter você criança no colo. Você já imaginou isso? Você hoje é adulto com você criança no colo, dizendo a essa criança que ela não precisa ter o mesmo medo que naquele tempo, que você hoje está com ela, que o adulto está aqui para acompanhar a criança medrosa. Olha que coisa linda! Deus nos dando a oportunidade, pelas fases da vida, pelas estações da vida, pela experiência do tempo, daquilo que a vida lhe proporcionou, você ter a oportunidade de se colocar no colo e de se curar dos medos do passado. Quem sabe você, mulher de hoje, olhar para aquela mulher que foi abandonada há alguns 5 anos atrás, 6, aquele abandono que marcou tão negativamente o seu coração, que feriu o seu brilho de mulher, e você dizer para ela: não tenha medo daquele abandono. Quem te abandonou não te conheceu, e quem não te conheceu jamais poderia ter te amado. Jamais. Você ter a coragem de você se encontrar nas diversas fases da vida. Aqueles traumas da adolescência, quantos traumas de adolescência nós temos? Você hoje, adulto consciente do que foi a sua vida, do que foram os seus medos, você ser capaz de olhar para você mesmo em fases diferentes da sua vida. Exerça a sua criatividade, gente. Que a sua oração seja assim, que você, ao se recolher para rezar, você traga as suas fases da vida que precisam ser curadas. Se os seus maiores traumas nas emoções, os seus traumas dos afetos estão na infância, habitue-se a trazer a criança para o colo, a olhá-la nos olhos, a conversar com ela, a dizer a ela o que ela não sabia naquele tempo, mas que você já sabe hoje. Substitua o que é ruim por aquilo que é bom de hoje. É a experiência que você tem de permitir que Deus venha resgatar a sua alma machucada, o seu espírito doído. É você ter a possibilidade de se refazer na vida, para você não continuar arrastando este monte de decepções, que são frutos de uma fase da vida em que você não conseguiu compreender o que acontecia. Vocês que são músicos, a técnica que vocês têm hoje, quantas vezes vocês foram humilhados por serem ruins? Alguém era muito melhor que vocês. E há músicos que são maravilhosos hoje, que ainda são agressivos com os outros companheiros, porque ainda trazem a insegurança, não sabem que são bons, e vocês convivem com eles o tempo todo. Pode observar um profissional muito agressivo, que tem medo de discutir o que ele sabe, porque ele tem medo que o outro saiba mais do que ele. É aquele que num determinado momento da vida foi olhado nos olhos, foi chamado de burro, você não sabe nada, você não pode nada. Só que hoje ele pode, mas ele ainda continua com aquele registro de que ele não sabia.